Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Louvado é o nome do Senhor, amém, irmãos? Nós estamos aqui nessa noite, porque Deus é bom. Enquanto as crianças estavam dançando aqui na frente, aí eu fiquei pensando, pastor, que a Bela, né, é a membro mais nova da igreja. Aí eu fiquei pensando assim, que Deus, Ele olha para nós. Por mais que a gente aquele olhar de Deus, de Pai, sempre com um olhar de amor, amém? Você está aqui nessa noite porque você tem um Pai que te ama. A família, ela é amada por esse Deus. Esse Deus, Ele valoriza a sua família como uma coisa preciosa. A Bíblia diz assim que Deus nos olha e nós somos a menina dos olhos de Deus. Se você é menina dos olhos de Deus, é porque Deus sempre te olha com o mesmo olhar. Não importa o que você faça, não importa o quanto você tenha dificuldades, não importa o quanto você tropece, não importa o quanto você caia. Quando Deus olha para mim e para você, Ele olha com o mesmo olhar. Por isso nós adoramos esse Deus, nós glorificamos a Ele de todo o nosso coração. E é por isso que nós estamos alegres na presença do Senhor nessa noite. Porque nós estamos na família que Deus preparou para nós, amém? Convido você a se colocar de pé. Que ele é extenso. Nós vamos ler alguns versículos para que nós possamos entender aquilo que Deus tem para nós nessa noite. A partir do verso 1, todo mundo encontrou? Livro do profeta Daniel, amém, irmãos? Capítulo 3. Louvado é o nome do Senhor. Verso 1 diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, nas proximidades da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província, para que viessem à consagração da imagem do rei. Na imagem do rei Nabucodonosor tinha levantado. Aí o verso 6 diz assim: qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. O verso 8: ora, no mesmo instante se chegaram alguns dos homens caldeus e acusaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouviste a som da trombeta, do fítaro, da harpa e da citara, do saltério e da gaita de flores e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. Agora o verso 15. Agora, pois, estai disposto, quando ouvistes o som da trombeta, do fítaro, da citara, da harpa, do saltério, da gaita, do foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha do fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Respondeu Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos as imagens de ouro que dastes. Agora o finalzinho, irmãos, no verso 28. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram abrir e servirem e adorarem qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação, língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Amém? Pode se assentar.
Coloque sua Bíblia aí do seu lado, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós apresentamos ao Senhor, Pai, ó Deus, o trecho da palavra ao qual lemos, ó Deus, esse capítulo 3 do livro de Daniel, do profeta que o Senhor levantou naquela época, para aquele momento, um profeta, Senhor, meu Pai, que escreveu de tudo que o Senhor fez através da vida dele, através dos amigos dele naquele momento, ó Deus, que serve de ensinamento para nós, nessa noite, no nosso tempo, na nossa vida, na nossa família, no local onde estamos vivendo, e onde quer que nós colocamos a planta dos nossos pés. Pai, nos ensina através da Tua palavra, ó Deus, nos abençoa nessa noite, nos dê discernimento, sabedoria, entendimento, e que nós possamos, Senhor meu Deus, caminhar num formato, num caminho diferente, a partir dessa noite, e nós Te agradecemos por essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém. Livro de Daniel, irmãos, livro de Daniel, do profeta que Deus levantou para aquela época, uma época a qual o povo tinha sido, escravo do reinado de Nabucodonosor, Daniel e seus amigos, Deus nos revela através da palavra, que eles eram unidos em todos os momentos, não eram irmãos biológicos, a Bíblia não diz, mas faziam parte da mesma família. Que família? A família do Senhor, a família do Senhor que o Senhor levantou naquele tempo. Vejam que a vida de Daniel, a vida dos amigos dele, eles caminhavam juntos e eles foram cativos juntos. Irmãos, aqui a Bíblia começa a nos ensinar algo importante. A Bíblia nos ensina que Daniel e os amigos dele tinham características perfeitas para Deus, e características que Deus ia usar naquele momento. Por quê? Porque Deus tinha um propósito na vida daquele povo. O povo foi cativo à Babilônia por causa da desobediência, por causa que não cumpriram o propósito de Deus na vida deles, não respeitaram, se desviaram dos caminhos do Senhor. Então Deus, como é justo, Deus fez com que aquele povo fosse cativo, fosse preso. Mas existia, naquele momento, alguns jovens, e jovens que foram separados para Deus, separados para cumprir o propósito naquela geração. Mas Deus não tirou eles do mundo. Aí a Bíblia nos ensina que eles eram perfeitos, eles eram separados, mas Deus reservou eles para aquele lugar, para fazer parte do conjunto de pessoas que foram presas, que estavam na Babilônia. Eles não foram tirados do mundo. Você não foi tirado do mundo. Deus tem um propósito na sua vida. Se você está nesse momento, neste lugar, aqui na Perimetral, aqui na Igreja Batista Ágape, você está vivo, respirando, saiba que a Bíblia diz para nós que você e eu, Deus tem um propósito na nossa vida. Deus tem um propósito, Ele quer te usar, Ele quer fazer com que você faça algo para Ele, Ele quer te usar para o propósito e para o louvor dEle. Deus, Ele continua sendo o mesmo. Deus é o mesmo que era na vida de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego. Deus é o Deus que está na nossa vida no dia de hoje. Era comum nas guerras, irmãos, o povo vencedor impunha sua cultura e até mudava o nome dos escravos. Aqui o rei começa agora a fazer aquilo que ele sabia fazer de mais perfeito, além de guerrear, era oprimir o povo que ele capturava. Mas Sadraque, Mesaque e Abdinego agora têm os nomes trocados, Eles tinham o nome Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e agora eles têm o nome de Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abdinego. Olha o que o rei fez com eles. Deu nome para eles, nome da cultura de um povo cativo, nome da cultura de um povo que morava lá na Babilônia. Por quê? Porque era melhor para ele, para o Nabucodonosor, fazer com que aquele povo perdesse a identidade. A Bíblia começa a nos ensinar que aqueles homens, aqueles jovens foram separados, eles tinham características especiais. Nabucodonosor falou assim para os líderes dele: reserva esses homens com características. E foram selecionados Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O mundo de hoje também quer mudar em você as suas características, a sua opinião e a sua identidade. Não mudou, irmãos. O Nabucodonosor daquela época, ele ainda está pairando, ele ainda está governando o mundo de hoje. O Nabucodonosor daquela época, ele ainda está influenciando pessoas que estão no seu meio de amizade, no seu convívio, pessoas que estão no seu trabalho. O Nabucodonosor ainda continua oprimindo, ainda continua querendo tirar suas características que Deus colocou em você.
Mas sabe o que nos deixa alegres na presença do Senhor? Que por mais que Nabucodonosor trocou o nome deles, Nabucodonosor não conseguiu tirar a identidade deles, Nabucodonosor não conseguiu tirar a essência de Deus na vida deles. Assim também é na minha e na sua vida. A vontade do Senhor, mesmo havendo Nabucodonosor que ainda não se arrependeu, ainda não se prostrou, a vontade de Deus é que nós continuemos nesse mundo, fazendo aquilo que é da vontade dele, caminhando, perseverando, mas que nós não percamos a nossa identidade. A nossa identidade, ela é preciosa para Deus. Hoje de manhã nós ouvimos uma palavra preciosa, que falou de santidade, falou de consagração. E a palavra dessa noite é uma continuidade da palavra dada de manhã. Por quê? Porque aqueles jovens, eles foram consagrados, eles foram entregues à presença do Deus vivo. Eles caminhavam num dia de santidade, num caminho de santidade. Daniel, em alguns momentos, estava orando. Daniel mesmo, diante das ameaças de um povo que era daquela cultura que oprimia, Daniel continuava orando. Ananias, Misael e Azarias, os companheiros de Daniel, também foram separados junto com Daniel. E agora começa um teste na vida daqueles homens. Mas antes do teste começar, aqueles homens também faziam parte do quê? De um grupo de pessoas. Grupo de pessoas que naquele mundo também eram levantados para tentar fazer que eles perdessem a sua identidade. O grupo de pessoas nos dias de hoje, que fazem com que a gente talvez faça parte de um grupo ou de outro, nos isole, ou agrupa pessoas, ou tira de grupos. É muito comum você ouvir nos dias de hoje: se você não fizer parte desse grupo, você está fora. Se você não fizer parte desse grupo, você está fora. Onde nós cristãos estamos caminhando, os caminhos do cristão estão ficando cada vez mais apertados. E é bíblico, por quê? Porque Deus planejou desse jeito. A porta não é larga, a porta ela é estreita. Nós ouvimos rumores nos dias de hoje, rumores onde o povo vai ser o quê? Perseguido. Rumores onde igrejas estão sendo queimadas. Rumores onde as pessoas estão querendo aprovar leis no Congresso, leis lá no Distrito Federal, para oprimir, para obrigar eu e você fazemos coisas que nós tem pessoas que chegaram no momento e disseram assim: eu não vacino meu filho porque eu não confio na vacina. Algumas pessoas falam assim: eu vacino porque muitas pessoas vacinaram. A opinião ela é o quê? De cada um, mas essa opinião compete à família. Deus deu o livre-arbítrio e Deus falou assim: ó, a família vai educar seu filho, a família vai fazer com que o seu filho caminhe passe por todo o percurso, mas o governo, mas a instituição, mas o Nabucodonosor diz assim: não, a sua família quem controla é o Estado. Nabucodonosor fazia igual está sendo feito nos dias de hoje. Não mudou. Se você olhar para os dias de hoje e comparar, nós ainda estamos caminhando e lá na frente vai ter uma estátua. Eu e você, nós vamos caminhar, nós vamos perseverar, nós vamos nos alegrar, nós vamos continuar caminhando. Mas o objetivo do Nabucodonosor é levantar uma estátua. E nessa noite eu convido você, em cada ponto dessa mensagem, refletir o que é a sua vida, como está a sua vida preparada. Jovens. Por quê? Porque o que Deus quer de nós é que nós não fiquemos isentos das provas, das dificuldades, mas que nós sejamos capacitados diante das provas e das dificuldades. O mundo ele está caminhando para gerar em nós uma opressão. Que opressão é essa? Ela vem com uma figura de pressão. É muito comum eu e você hoje em dia ouvirmos no nosso trabalho, ouvimos na escola, em qualquer lugar onde nós estejamos: ei, você tem que estar preparado para as pressões, você tem que ser um líder preparado, você tem que ser uma pessoa preparada, um pai preparado, uma mãe preparada. Por quê? Porque existe a pressão. Mas com Jesus, sem Jesus, essa pressão ela é maligna. Sem Jesus a pressão ela vira uma opressão. O que o mundo quer fazer é que coloque as pessoas dentro de sua casa, enfurnadas, fechadas, para que cada vez mais as pessoas fiquem depressivas. Por quê? Porque é uma opressão. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 28, quando Deus instituiu todas as coisas, Deus agora cria o homem, a sua imagem e semelhança.
para o homem assim: ide, populai toda a terra e dominai sobre os peixes, as aves, sobre os animais. Você não vê o homem colocando lá na listinha para ser dominado, não. Deus, homem, você domine o homem. Homem, você suceda o homem ao seu bel prazer, não. Mas Nabucodonosor queria oprimir os homens. O mundo quer oprimir você, sua família, sua casa. O mundo quer fazer o quê? Seus filhos já cresçam com a mentalidade opressão. É normal o Estado querer educar seu filho. O mundo quer pregar sim. É normal o Estado querer tomar as decisões. Se você vai deixar seu filho ir na escola, se você vai educar seu filho, é normal o Estado querer tomar essa decisão. Sabe por quê? Porque para o mundo é o melhor caminho para controlar, para submeter você e eu à escravidão do mundo. O que Nabucodonosor queria fazer, o Nabucodonosor queria fazer, ele queria dominar aqueles 3 jovens. Nabucodonosor esqueceu do que havia acontecido Daniel, no momento ali que ameaça, Nabucodonosor ameaça o povo. Quem não adivinhasse o sonho e não desse a interpretação, Nabucodonosor ia matar. E não ia matar só a pessoa, ia matar toda a família, toda a geração. A Bíblia fala assim que ele faz um decreto, e ele fala assim: a lei é essa, quem não cumprir está morto, por causa da opressão. Mas se levanta um jovem ao qual tem uma fé que Deus colocou no coração dele. Se levanta e diz assim: ô rei, dá um tempo, porque eu vou pedir autorização a quem manda de verdade. Daniel levanta e fala para aquele rei assim: pede ao rei alguns dias, algumas horas, pede um tempo para o rei, porque eu vou orar ao meu Deus, e o meu Deus, se for da vontade dele, vai me dar a revelação desse sonho. Daniel ora a Deus, Deus dá a interpretação para ele, dá o sonho, e Deus ainda revela mais. Daniel fala para Nabucodonosor que essa visão que eu estou te dando, ela não é só uma visão, ela é uma visão dos fins dos tempos. Daniel revela para o rei, e lá no capítulo 2 nos diz a Bíblia que o rei agora fala assim: ó, o Deus de Daniel ele teve o milagre de Deus na vida dele. O milagre aconteceu, o Deus se revelou a ele. Mas Nabucodonosor continua com o coração duro. E agora entra o primeiro ponto da mensagem. O primeiro ponto: você venceu a batalha, mas a guerra ainda não terminou. O primeiro ponto da mensagem de hoje: você venceu a batalha, você recebeu uma bênção, mas a batalha ainda não terminou. É comum nos dias de hoje, vemos pessoas frustradas, pessoas que não entenderam o propósito de Deus, porque ora procuravam uma bênção e receberam, porque Deus é fiel, mas abandonaram os propósitos de Deus. Aí o que Deus nos ensina através da vida desses jovens? Primeira batalha deles, foram cativos para a Babilônia, não desistiram, continuaram perseverantes. Segunda batalha, ameaça de morte pela interpretação dos sonhos. O Nabucodonosor falou assim: vai matar todo mundo, todos os sábios, todos os capacitados. E Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam no meio. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam no meio. Eles iam ser mortos. Eles venceram essa batalha, venceram através da fé. São os mesmos jovens que foram escravos junto com outros, mesmo não sendo responsáveis pelo que aconteceu ao seu povo. Esse é outro ponto importante. Lembra que Sadraque, Mesaque e Abidnego, depois que Daniel revela o sonho, eles são colocados num cargo de confiança. O rei institui Daniel, e Daniel fala assim: rei, o faz assim. Agora eles recebem a bênção. Antes eles já estavam condenados à morte, e agora o Sadraque, Mesaque e Abidnego estão na bênção, sendo líderes nas províncias. Eles receberam a bênção, e eles poderiam muito bem a bênção na zona de conforto, acompanhar aquele povo, se prostrar diante da estátua. Mas algo diferente tinha na vida daqueles jovens. Eles foram marcados de uma forma tão diferente, que aquilo que estava brilhando não reluzia aos olhos deles. A estátua era de ouro, a estátua brilhava, a estátua tinha aproximadamente 30 metros de altura, 5 metros de largura. Que estátua linda, bela. Você olhando assim, você fala assim: que monumento.
Todo mundo está se prostrando, então eu também vou me prostrar. Nos dias de hoje é assim que está acontecendo. A estátua é levantada e todo mundo começa a observar. Quando a multidão se prostra, o restante vai atrás. Mas quando nós, que servimos ao Deus vivo, olhamos para uma estátua, nós olhamos para aquela estátua e nós olhamos para ela somente da forma física. Ela não tem identidade, ela não tem significado para nós. Sabe por quê? O dia que nós olhamos para Jesus, Ele é o único alvo, Ele é o único foco na nossa vida. Por isso que eu e você não nos prostramos. Por isso que eu e você continuamos caminhando. Por isso que nós, mesmo diante das dificuldades, das ameaças, nós não paramos de caminhar. Pode ameaçar um crente do jeito que for, ele não se prostra. Pode colocar fogo no crente e ele não se prostra. Alguns neste momento, enquanto eu e você estamos aqui na igreja, estão sendo queimados, perseguidos, estão lá em alto mar, orando a Deus, clamando a Deus, porque podem ser mortos, porque eles não se prostram. Nabucodonosor, ele está tentando entrar na sua casa e na minha casa, fazer com que nós nos prostremos. Aqui vem alguns pontos importantes. Como que Nabucodonosor entra na minha casa e na sua casa? Através da frieza, através da falta de amor, através da desistência. Tem vários pontos que Nabucodonosor usa para poder entrar na minha vida e na sua vida. Sabe por quê? Ele sabe que se ele conseguir, nós vamos prostrar. Mas quando nós levantamos nossos olhos aos céus, as coisas ao meu socorro, você pode baixar a sua cabeça, não tem problema. O problema é quando você se prostra. Você não pode se prostrar. A Bíblia diz assim para mim e para você: se prostrar é uma idolatria. Se você diante da dificuldade, você se prostrar perante ela, você vai estar idolatrando a dificuldade. Você está anulando, você está desfazendo daquilo que foi feito lá na cruz do Calvário, por minha vida e por sua vida. Por isso Deus levanta esses jovens no momento de dificuldade, no momento de idolatria, para fazer a diferença naquela geração. A diferença no meio daquele povo. A diferença no meio daquele povo que estava naquele momento olhando para a estátua. Mas aqueles 3 jovens permaneceram de pé. O que Deus fala para mim e para você nessa noite: não importa o que aconteça, não importa o quanto está doendo, não importa o tamanho da ameaça, permaneça de pé, porque o Deus que é fiel, Ele é fiel na minha vida e na sua vida. Aleluias. Não pare, não se prostre, não veja o tamanho da dificuldade, veja o tamanho do Deus. O tamanho do Deus que permitiu a dificuldade. A Bíblia diz assim para mim e para você, ela revela para o nosso coração: Deus sabe o tamanho da sua capacidade. Deus não te dá um fardo além daquilo que você pode carregar. Isso nos alegra, sabe por quê? Porque nós sabemos que mesmo diante das dificuldades, o nosso Deus está controlando e cuidando de todas as coisas. Aleluias. O temporal, ele vem para todos. O temporal vem na casa do crente. O vendaval, quando derruba e joga telha para fora da casa, joga telha nas ruas, quebra a casa de crente, quebra a casa de não crente. Ele vem para todo mundo. A diferença é como que nós temos, qual que é a nossa atitude diante do temporal. A diferença está na atitude. A diferença está como que eu enxergo essas dificuldades. Qual é a minha reação? A minha reação é de murmurar? A minha reação é de desistir? A diferença é como eu estou diante da situação. A diferença não é a situação, porque o nosso Deus continua sendo o mesmo. Ora, os discípulos e de repente vem Jesus caminhando. Pedro olha para Jesus e todo mundo fala assim: será que é uma assombração? Jesus se aproxima mais e Jesus fala assim: tem de bom ânimo, sou eu. Aí Pedro fala assim: Senhor, se és tu, me permitas ir ter contigo. E Pedro começa a caminhar. A diferença está, o Pedro quando olha Jesus e começa a caminhar e começa a colocar o pé para fora do barco, e o Pedro depois, quando ele olha para a tempestade. Se nós olharmos para a tempestade, nós vamos afundar.
Se nós tememos a tempestade, nós vamos desistir. Mas esses 3 jovens, eles não olharam para o tamanho da estátua. Eles não olharam para o tamanho da fornalha. Eles sequer olharam para o que estava queimando, para que 7 vezes a fornalha foi acesa. Não, eles não olharam para isso. Sabe por quê? O olho deles estava no Deus Todo-Poderoso. Aleluias. Por isso você venceu a batalha, mas a guerra continua. A guerra não termina enquanto você estiver nesse mundo. Quando Paulo disse aos Filipenses: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo estava preso, Paulo foi açoitado, Paulo estava para ser decapitado, mas para Paulo o morrer é lucro. 2 Timóteo 4,7, Paulo diz assim no finalzinho, a última carta que ele escreve, o último trecho: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aqueles 3 jovens guardaram a fé. Eles tiveram o quê? Atitude, audácia, de dizer assim: não, eu não me prostro, não, eu não concordo. Mas a opinião deles era a opinião de acordo com o Deus poderoso. A opinião deles não era de acordo com eles mesmos, porque nós vivemos momentos que às vezes a nossa opinião, ela não é bíblica. Às vezes nós temos opinião e fala assim, ó, tudo está aí, eu sei, eu entendi, mas na minha opinião, se a minha opinião e a sua opinião for a que está na Bíblia, mas se ela não for a que está na Bíblia, ela é só mais uma opinião. A opinião com Jesus, ela é uma opinião, ela é a verdade. A opinião sem Jesus, ela é uma opinião, ela é passageira, ela vai ter contradição. Por isso que a Bíblia nos ensina, ó, a verdade está na palavra. Aleluias. Segundo ponto, você será perseguido, mas a essência de Deus continua dentro de você. O mundo odeia Jesus. Efésios 5:8 diz assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Existe o que? Um comportamento distinto. Um comportamento de como era antes e como é agora. Alguém quando se converte, alguém quando entrega a vida para Jesus, a Bíblia nos ensina, a própria palavra conversão. Conversão é o que? Mudar a direção. Se eu me converti, mas eu continuo na mesma direção, eu não me converti. Eu ainda estou caminhando, buscando um retorno, mas a conversão, ela é necessária. A conversão verdadeira, ela traz transformação. A conversão verdadeira, ela nos faz diferente do mundo. Por quê? Porque o mundo é contra Jesus e você pertence a Jesus. Por isso o mundo vai te odiar também. Não tenha você esperança de fazer amizade com o mundo. A amizade com o mundo, ela é uma ilusão. Depois que você entrega a vida para Jesus, a sua vida ela é marcada, ela é selada. Agora o inimigo olha para você, ele te odeia com todas as forças. Antes ele já te odiava, mas agora ele sabe que você tem uma marca. Ele sabe que você foi marcado pelo Deus luz do Senhor Jesus. Em 1 João 5,19 diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. É bíblico. O mundo todo. Ah não, mas aqui, a minha fé está naquele líder lá, está na política, está naquele presidente. Não, a sua fé sempre tem que estar no Jesus. A sua fé sempre que tem que estar no Deus vivo. Sabe por quê? Porque uma hora esse líder, essa pessoa, ela não vai ser referência mais para você. Ela vai falhar diante de você. E se a sua fé estiver nela, a sua fé também vai cair. Por isso a Bíblia nos ensina: você será perseguido, mas a essência de Deus continua dentro de você. Os caldeus foram falar ao rei contra os jovens. O mundo vai se levantar contra você. O mundo vai te bajular. O mundo vai te chamar de amigo. O mundo vai te trazer para os grupos. Mas no final, o mundo vai se levantar contra você. Esteja pronto para ser traído, porque pessoas vão te trair. Jesus falou assim: ei, tem de bom ânimo. Mas antes ele falou assim: eu venci o mundo. Tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Mas o mundo vai odiar nós. Nós não podemos estabelecer as nossas raízes no mundo, as nossas raízes naquilo que pode ser derrubado. Não, a nossa raiz está na rocha inabalável. O rei que antes estava ao lado dos jovens, agora ameaça eles com a fornalha de fogo. O mundo
O rei que antes estava bajulando, agora está querendo queimar, matar. Eu e você vamos ser perseguidos. Se nós tivermos isso no nosso coração, nós vamos caminhar com foco no Senhor Jesus. Porque Ele é a nossa única fonte. Ele é a fonte de águas vivas. Todo mundo pode nos decepcionar, mas Jesus não nos decepciona. Aleluias. O rei que antes estava ao lado deles quer matar eles. O mais importante não é o milagre, é o que o milagre fez em você. Nós ouvimos isso na pregação aqui, e eu guardei, fiz questão de anotar. O milagre, ele é um milagre. Ele vai chamar a atenção. De Nabucodonosor, aquilo não tinha acontecido. Mas o milagre não transformou, sabe por quê? Nabucodonosor achou que o milagre era normal, era rotina. Então eu não preciso mais, agora o milagre é tranquilo. Eu conheço esse Deus aí, ó. É como os outros também. Por quê? Porque Ele fez esse milagre aí, mas eu continuo acreditando nos outros. E Deus vai trabalhar na vida dele de uma forma depois diferente. Mas até aquele momento, Deus usou 3 jovens distintos, diferentes dos caldeus, diferente do povo, para trabalhar na vida do Nabucodonosor. Após a ordem para todos se prostrarem, apenas 3 jovens não aceitaram. Por quê? Homens forjados diante do Senhor. Homens forjados diante do Senhor são homens resistentes. Mulheres forjadas diante do Deus vivo são mulheres resistentes. São mulheres que não se abalam no seu lar. São mulheres que edificam o seu lar na casa, na presença de Deus. São mulheres que instituem o lar, levantam altar diante do Senhor. São mulheres fortes, forjadas na presença de Deus. Nós vemos na nossa igreja, toda vez que faz um trabalho de mulher, as mulheres se unem num propósito só. E qual que é o resultado final? Bênção de Deus. Sabe qual que é o resultado final? Bênção na família, bênção na casa, bênção no lar, bênção na vida do marido, da esposa. Não importa o que aconteça, quando a igreja se levanta em prol disso que a Bíblia nos ensina, quando homens e mulheres são forjados na presença do Deus vivo, o diabo não tem poder e não tem legalidade. Sabe por quê? Mulheres e homens forjados na presença do Deus vivo. Seja forjado, irmão. Seja forjado, irmã. Se permita ser forjada. Busca o Deus vivo nas madrugadas. Busca o Deus vivo nas manhãs, no meio-dia, às 16 horas, como tem irmãs orando no propósito. Não deixe de buscar esse Deus, sabe por quê? Toda vez que eu e você buscamos o nosso Deus, Ele nos forja mais um pouquinho. Forjado. Jesus mudou a sua vida para servi-lo e somente a Ele. Não sirva a outros deuses. Tome uma decisão, assim como Josué. Josué, como foi pregado aqui, o pastor falou diversas vezes. Josué diz assim, ó: eu e a minha família servimos ao Senhor. Não importa, Josué chegou perante todos os anciãos e falou assim para eles: ei, eu sei o que está acontecendo aí. Ei, não sei qual é a opinião de vocês, mas eu tenho uma coisa para anunciar para vocês. Eu e a minha família, nós não arredamos o pé, nós servimos ao Senhor. Aleluias. Do mundo, sal da terra, não pare de brilhar, não perca o sabor. Deus é contigo, Deus está nos seus caminhos. Jesus falou para nós assim: vós sois a luz do mundo. E a luz, ela brilha. Não é possível esconder uma luz, não é possível colocar uma luz no monte sem que todo mundo olhe para a luz. A luz, ela vai resplandecer. Se a luz não está resplandecendo, não está dando resultado, não está brilhando, é porque tem algo errado. É porque as trevas estão se aproximando. É porque as trevas estão tomando conta daquilo que Deus ia tomar. Mas a liberdade quem dá é você. A liberalidade o inimigo busca através das brechas. Nos usar. Você vai brilhar. Não esqueça que Deus te levantou para brilhar. Após a perseguição existe uma recompensa para você e para mim. Após toda a perseguição, quando você diz não para o mundo, Deus vai falar comigo e com você. Em Apocalipse 2:10 está escrito assim: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida.
É o Deus que recompensa. É o Deus que prova a nossa mente. Para quê? Para nos capacitar. Porque Ele nos ama. É como se fosse numa escola. Eu e você na primeira, segunda, terceira série. Se pegar alguém que pulou da primeira para a nona série, ele não passou pelas outras. Então ele não vai aprender. Então o que Deus faz? Ele volta para a primeira. Sabe por quê? Porque é necessário, passo a passo, aprender e amadurecer diante do Senhor. Porque se eu e você não amadurecermos, nós não vamos estar preparados para resistir aos vendavais. Por isso Deus te capacita. Terceiro e último ponto: Jesus está na direção. Se entregue completamente a Ele. Ei, irmãos, estamos vivendo momentos que pessoas estão se entregando em partes para Jesus. Ela entrega a vida dela, e tem momento que ela fala assim: ei, entreguei minha vida, mas na minha opinião. Eu entreguei a minha vida ao Senhor, mas na minha opinião. É quando Deus fala assim para mim e para você: se entregue completamente. Quando você e eu nos entregamos completamente, não é mais a nossa opinião, é a opinião de Jesus. É o que a Bíblia fala, é o que a Bíblia nos ensina. Os jovens se entregaram completamente, mesmo diante da morte. Aqueles jovens se entregaram para Jesus diante de Nabucodonosor e falou assim, eles falaram para Nabucodonosor: até que você pode até nos ameaçar, se for da vontade do nosso Deus vivo, nós vamos passar por essa fornalha. Se for da vontade dele, ele vai nos livrar, mas se não for, não tem problema. Nós não nos prostraremos nessa estátua. Nós não nos entregamos. Sabe por quê? Porque houve uma entrega completa. Houve um entendimento completo. Aquilo para eles que eles estavam vivendo não era vida mais. Eles já tinham morrido. Os caldeus olhavam para 3 jovens caminhando, orando, mas os caldeus não conseguiram enxergar. Eram 3 jovens mortos. Estavam andando mortos. Já estavam mortos para aquele lugar. Aqueles 3 jovens, qualquer coisa que acontecesse com eles, eles já estavam diante do Senhor. Eu e você somos convidados a caminhar dessa forma, como peregrinos. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que nós somos peregrinos, passando por terra estranha. Que terra estranha que é essa? A terra que não nos pertence. Um dia vai acabar, um dia vai chegar ao final. O que importa é o que vai acontecer depois. Aí a Bíblia nos ensina que existem 2 caminhos: o caminho do fogo eterno, ou o caminho da eternidade com Jesus. Aí nós temos que tomar uma decisão. E aí nós já tomamos essa decisão, agora nós estamos caminhando. Mas será que o nosso caminho está para a eternidade com Jesus? Ou ora nós estamos ali vacilando, querendo pegar o outro caminho? A Bíblia nos ensina que é muito fina essa distância, é muito pequena essa distância. Basta um vacilo. E a Bíblia fala assim: aquele que está em pé, por isso aqueles 3 jovens estavam juntos ali naquele propósito. Eu imagino que eles estavam ali diante da fornalha. A Bíblia não fala, né, qual foi a conversa deles, mas eu imagino 3 pessoas diante de uma fornalha, falando, e o Nabucodonosor falando assim: ó, vocês se prostram agora, segunda chance, senão eu vou jogar vocês lá dentro, tá vendo? E eu vou mandar acender 7 vezes mais. Os 3 jovens olham para ele e dizem assim: ah, você não conhece o Deus que nós servimos. Você não está vendo 3 jovens mortos. Nós já morremos, Nabucodonosor. O que eles quiseram dizer para Nabucodonosor foi isso: ei, nós já morremos. O que você vai jogar ali não é nada, é só o corpo físico. Porque a alma já está com Deus vivo. A alma já é dele, já pertence a ele. Você não tem direito a nada. Aleluias. Mas mesmo assim Nabucodonosor joga aqueles jovens na fornalha, manda acender 7 vezes mais. E aqueles jovens são jogados lá, amarrados, jogados. E aí agora vem a direção que Deus dá para nós. Não importa o tamanho da perseguição, não importa o quanto você é colocado à prova, não importa o quanto ameacem a sua vida, se levantem contra a sua família, se você permanecer na vida, com a sua vida diante de Jesus, Ele intervém na sua causa. Basta você colocar diante dele. Olha o que Jesus faz. Agora Jesus intervém na vida daqueles jovens. Por quê? Porque aqueles jovens tiveram uma atitude de fé.
Jesus poderia não ter entrado, e mesmo assim os jovens glorificaram ao Senhor. Olha que entendimento, olha que palavra preciosa. Não foi na hora que estava jogando eles na fornalha. Não foi fazendo um voto, um teste com Deus. Deus, se o Senhor me livrar da fornalha, eu te glorifico. Mas se o Senhor não livrar, aí não tem jeito, Deus. Não. Eles falaram para Nabucodonosor: mesmo que você nos jogue, mesmo que Deus permita, mesmo que Ele não nos livre, não tem problema. Nós glorificamos, nós servimos ao Deus vivo. Jesus é quem determina o resultado final. Ele quis resgatar os jovens. Quando Jesus quer, Jesus faz. Eu e você não temos o poder de fazer nada. Muitas das vezes vem no nosso coração: ei, eu vou orar, eu vou intensificar mais a minha oração para ver se eu tenho resposta. Ei, mas Deus não trabalha com pressão. Deus não é encurralado. Toda vez que eu e você tentamos colocar Deus no cantinho, é nós que acabamos sendo colocados no cantinho. Porque Deus é Deus. Jesus, Ele não é. Nós não é nossa vida. Por isso nós glorificamos a Ele. Jesus é quem determina o resultado final. A diferença em tudo que fazemos está no resultado com Jesus. E o resultado com Jesus sempre será vitória. Toda vez que eu e você lutamos com a nossa força, buscamos uma direção, e às vezes nós tomamos decisões. É com Jesus. Não foi com Jesus. Faltou algo. E aí Deus nos ensina nessa noite o que nós devemos fazer. Primeiro, glorificar Ele, exaltar o nome dEle, engrandecer Ele perante todo o povo. O quarto homem aparece para que o rei entendesse quem estava no controle da vida daqueles jovens. O quarto homem. Lembrando que Nabucodonosor joga 3. E a Bíblia fala para nós assim, que Nabucodonosor olha para aquele lugar. Talvez ele até passa a mão nos olhos, porque ele não estava enxergando direito. Quando ele olha lá, ele pergunta para o povo assim: ei, nós não jogamos 3 lá dentro? Mas eu estou vendo 4. E o último que está lá, aquele que está rodando com eles estão rodando, e os que estão dançando. E o último que está lá, ele tem vestes de príncipe. É Jesus. Jesus te livra da fornalha. Jesus te permite ir para a fornalha. Mas se você estiver dentro da fornalha, Jesus pode te livrar mesmo lá dentro. Mesmo na dificuldade, Jesus está com você. Não importa, talvez você tenha dificuldade, você está passando por dias, você não está conseguindo caminhar, mas Jesus está na sua vida. Se for necessário, Ele te carrega. Se for necessário, Ele te abraça. Se for necessário, Ele dá os ombros para você chorar. Mas o que é mais importante é que você tenha convicção que Ele está do teu lado. Ele está na sua casa, na sua família. Ele nunca te abandona. Basta você dizer assim: Deus, eu me arrependo, Senhor. Se você se arrepender, Jesus está do seu lado. Aleluias. Essa palavra para você refletir. Você venceu a batalha, mas a guerra ainda não terminou. Você será perseguido. Direção. Se entregue completamente. Se separe, se consagre. Não deixe que o mundo tire isso de você, porque o mundo vai lutar contra isso. Enquanto o nosso irmão vai dedilhar o violão e vai cantar um louvor ao Senhor, eu convido você, com os olhos fechados, a entoar esse louvor ao Senhor, mas refletir na sua vida. Se a próxima estátua que aparecer, você vai ter forças para continuar de pé? A próxima estátua que for colocada diante de você e a ordem que for dada, se prostre, você vai ter forças para continuar de pé? A Bíblia diz assim que nos fins dos tempos as coisas vão ser mais difíceis ainda. A perseguição virá. A Bíblia diz assim em Mateus 24, que 2 estarão no campo, um será levado e o outro deixado. A mulher que estiver subindo, e ai daqueles dias se a mulher estiver grávida. A Bíblia diz assim que vão ser dias terríveis. Mas e se eu e você estivermos aqui nesse momento? Nós vamos ter forças para não nos prostrar?
A Bíblia quer nos preparar, a palavra do Senhor nos prepara, nos chama a atenção nessa noite para a vida de 3 jovens como exemplo para mim e para você, que foram levantados numa geração incrédula, numa geração que não tinha forças para fazer a diferença, para dizer não. Diante de tantos sims, eles se levantaram e disseram: não, nós não concordamos, não, isso não está de acordo com a Bíblia, não, isso não faz parte da minha vida, não, isso não entra no meu casamento, eu não aceito. Não, isso não entra na minha casa. Não, isso não entra na vida do meu marido, na vida da minha esposa. Não, não entra. Eu não permito, porque o sangue de Jesus eu já fui remido, o sangue de Jesus já lavou. Eu não permito. Se Satanás se levanta, você dá uma ordem a ele, ele bate em retirada. Você tem autoridade no seu lar. Você, como esses 3 jovens, você tem autoridade para dizer: não, eu não me prostro. Não, você pode me perseguir, mas eu não aceito. Não, você pode se levantar contra mim. Isso é normal, o mundo vai fazer isso mesmo, mas eu não aceito. Eu não aceito isso na minha vida. Eu aceito isso dentro da minha casa. Mas eu não aceito. Eu não aceito, por quê? Porque Jesus na cruz do Calvário. Por isso eu não aceito. Você, com audácia, você tem autoridade para levantar no seu lar e dizer: eu não aceito. Você tem autoridade para, nas madrugadas, ungir a sua família, ungir o seu marido e dizer na vida dele: eu não aceito. Você tem autoridade para ungir a sua esposa e nas madrugadas você dizer: eu não aceito. E vai bater em retirada, sabe por quê? Porque você tem autoridade. Você é meninas dos olhos de Deus. Você foi levantado pelo Deus vivo. Aleluias, você não é qualquer pessoa. Muitos têm se levantado dizendo que você é qualquer pessoa. Muitos têm se levantado dizendo assim: coitadinho de você. Mas o Deus te levantou é o Deus de Ananias, Sadraque, Mesaque, Abidnego, é o Deus de Daniel. É o Deus que te dá audácia nessa noite. É o Deus que te levanta como voz ativa, como voz no... A minha vida pertence ao Deus vivo. A minha vida, a minha alma foi entregue ao Senhor Jesus. Por isso eu não aceito. Palavra contrária eu não aceito. Palavra contra o meu casamento eu não aceito. Palavra contra a vida dos meus filhos eu não aceito. A minha vida pertence ao Deus vivo. Aleluias. Aleluias. Às vezes você cai tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você for, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar, nunca caminhou tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar, nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Não importa pra onde você for, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado, desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você,
A estátua de amanhã. A estátua de amanhã já está prestes a ser levantada. A estátua de amanhã já está prestes a ser levantada. Mas Deus nos levanta nessa noite como jovens, como aqueles jovens instruídos a não nos prostrar. Você não vai se prostrar, sabe por quê? Porque você entregou a sua vida ao Deus vivo. Você se entregou ao Deus vivo. Então você tem força para não se prostrar. A estátua vai continuar levantada. A estátua vai continuar lá. Muitos vão olhar para a estátua, vão se dobrar diante dela. Mas você não vai. Porque você foi levantado para fazer a diferença. Você faz a diferença. Você, onde quer que você esteja, você faz a diferença. Você é diferente. O brilho em você é diferente. O perfume que você exala é diferente. Não dá para misturar, não tem como. Você e eu agora somos diferentes. O que mais importa é o que Deus fez na nossa vida. E o que Ele fez já foi marcado, já foi selado. Então não tenha medo. Não tenha medo. Apenas continue de pé. Apenas continue de pé. Mesmo que você não continue caminhando, você continua de pé. Não se prostre. Não se prostre. Dê um grito. Diga não. Aquilo que se levantar contra você e a sua vida, diga não. Você tem autoridade em nome de Jesus. Amém? Levante suas mãos ao alto e aplauda o Senhor Jesus. Amém? Aleluias. Amém, glória a Deus. Que bom ouvirmos a palavra de Deus que nos encoraja, né? Nos dá força, que nos renova a cada manhã, a cada dia. Esse Deus é maravilhoso, esse Deus é glorioso, né? Graças a Deus. Vamos para a nossa casa na certeza de que estátuas continuarão sendo levantadas, mas nós não vamos nos prostrar diante delas. O Senhor vai nos dar força, assim como Ele deu para Sadraque, Mesaque e Abdinego. Vão querer mudar sua identidade, mas não vão conseguir. Eles vão colocar outro rótulo em você, outro nome, mas não vão conseguir em nome de Jesus. Estou lembrando aqui, querido, para nós orarmos, né? Hoje é aniversário do Denis, 56 anos, e vamos orar pelo Denis em nome de Jesus. Vamos orar também pela Raquel. A Raquel venha sobre a vida do Denis e traga sobre ele saúde, paz, alegria, força, renovo de Deus, bênção de Deus, em nome de Jesus. Bem, interessante que tem dia que esse lado aqui fica mais cheio, né? Aí tem dia que é esse lado aqui, né? Em nome de Jesus. Vamos orar um para cada lado. Estenda suas mãos. O de lá vai estender as mãos para cá, os daqui vão estender as mãos para lá. Nós vamos abençoar um ao outro. Deus, dá força a esse homem, a essa mulher, para que eles não venham se dobrar diante de estátuas, que eles venham glorificar o teu nome. Pelo contrário, a vitória deles estão depois da luta, estão depois dessa guerra que eles estão enfrentando. O Senhor vai dar vitória em nome de Jesus, porque tu és o Deus que nos escolheu, nos nomeou. Por isso abençoa, Pai, esse casamento, essa família, este lar, esse filho, essa mãe. Abençoa a Raquel que está em casa, venha trazer cura sobre a vida dela. Tu és o Deus que cura. Abençoa o Denis que nesse dia completa mais um ano de vida, que o Senhor possa dar muitos e muitos anos de vida ao teu servo, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. E que cada um saia daqui neste lugar, meu Pai, conciso, na certeza, meu Deus, de que o Senhor vai sustentar nessa batalha e vai dar vitória, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Diga mais forte amém. Diga graças a Deus. Diga eu recebo de Deus a sua palavra. Diga nesta noite, eu irei para minha casa mais forte. Diga mais renovado. Diga eu acredito que essa tempestade, que esta luta na minha vida vai me levar a lugares altos, porque eu vou perseverar. Diga eu vou perseverar em nome de Jesus.
Estenda as suas mãos aos céus. Nós vamos consagrar nossas mãos, porque a Bíblia diz que na mão direita está o alongar dos anos da sua vida, mas na mão esquerda está prosperidade e honra. Eu não sei se você quer um ou outro, ou se você quer os dois. Se você quer os dois, estenda as suas mãos. Amém? Porque na mão direita está o alongar da sua vida, né? Consagre o teu dízimo, a tua oferta. Está dizendo, eu dependo do Senhor. Todas as vezes que alguém falar aqui na frente, ele está dizendo assim. Então nós vamos erguer nossas mãos, porque nós dependemos do Senhor. Pai, eu consagro essas mãos levantadas. Eu consagro essa mão direita, esta mão esquerda, este corpo, esta alma. Eu consagro esse dízimo, essa oferta. Eu consagro, meu Deus, essa alma como oferta ao Senhor, essa vida como oferta ao Senhor, como cheiro suave ao Senhor. Que o Senhor venha abençoar e multiplicar sobre essas mãos grandiosamente em nome do teu Filho Jesus. Que não haja falta nenhuma nessa casa, porque a tua igreja é próspera, a tua igreja é abençoada, porque ela entendeu o processo da semeadura, ela tem plantado. Senhor, que eles venham colher abundantemente em nome do Senhor Jesus, 100 vezes, 60 vezes, 30 vezes mais, de acordo com a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. E que a tua igreja receba nessa noite, para a glória do teu santo nome. Amém. Diga amém. Graças a Deus. Vamos para casa. Agradecer a Deus por esse primeiro dia da semana que o Senhor nos deu, que o Senhor nos abençoou. Amém. Prepare-te para esses restos de meses. Prepare para 2021. Continue se preparando diante desse Deus. Amém. Levante sua mão direita. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que o Senhor levante sobre ti o rosto e te dê a paz. Que as doces consolações do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus esteja hoje e todo sempre na tua vida, na tua família. Vá em paz e que Deus te acompanhe em nome de Jesus. Vira para a pessoa do teu lado e diga uma palavra profética para ela nessa noite. Diga uma palavra de bênção para essa pessoa que está ao teu lado. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.